Olá a todos, tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Vamos lá. Dando continuidade aí aos conceitos de juros, né? Juros simples, compostos, taxa de amortização, capital, né? Hoje, na sequência, na parte 57, vamos falar um pouquinho sobre o valor atual. Então, observe a seguinte situação. Uma pessoa aplica o valor de R$10.000 a uma taxa de 2% ao mês. Qual é o montante após 2 meses? Então, teoricamente, é um exercício simples, né? De se resolver utilizando aí juros simples ou compostos, né? Lembrando que nós sempre utilizamos juro composto, né? Só utilizamos juros simples quando fala que é regime de juros simples. Qual valor deve ser aplicado hoje a uma taxa de 2% ao mês para que daqui a 2 meses se tenha um montante de R$15.000? Então, o primeiro você já conhece, nós podemos resolver aí de forma bem prática, né? Vamos achar então o capital que deve ser aplicado usando a fórmula já conhecida pelo montante. Então, o montante total, o montante é total, poxa, eu trouxe um T aqui, né? Só como complemento. É o capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Esse 1 aqui vem do valor inteiro, né? Então seria o 100% dividido por 100, ou seja, 100 por 100 é 1, né? 1 inteiro. Pegando o segundo exemplo aqui, ó, tá? 15.000. Capital 1 mais a taxa de 2%, já foi transformado, 2% é 0,02, elevado ao tempo de 2 meses. Então, 1 mais 0,02 me dá 1,02 ao quadrado, está multiplicando, passo dividindo, e chegamos ao valor do capital aproximado de 14.417. Muito bem. Então o professor vai explicar para vocês aí a ideia dessas reguinhas, né? Quando você for ler aí, usar o teu material, vamos observar que vai aparecer umas reguinhas, né? Como que funciona essa reguinha? Vamos lá. Felipe fez um empréstimo de R$500 a uma taxa de juros de 5% ao mês. Um mês depois, pagou 300. E após mais um mês, quitou a dívida. Qual foi o valor do segundo pagamento e o valor total pago? Então é o seguinte, a história da reguinha é assim, ó. Esse zero é o tempo, né? Então, quando ele foi lá no banco e pegou o dinheiro de R$500, esse empréstimo que ele fez é no tempo zero. Por que no tempo zero? O tempo zero é o dia de empréstimo, né? Ele chegou e fez o empréstimo, então não passou nenhum tempo. Depois de um mês, ó o ciclo aqui, ó. Então, ó, após um mês, né, pagou 300 e após o próximo mês quitou a dívida. Então, ó, um mês ele deu do capital R$300. E depois de mais um mês, ou seja, 2 meses, então ele ficou com quantos meses pagando dívida? Né? Preço 2. Vamos ver como é que foi montado isso aqui então. Na data do empréstimo, né, que é a data tempo zero, o valor da dívida era R$500, tá vendo? Ó? Tempo zero, dívida 500. Esse valor é igual à soma de 300 e de P2, na mesma data zero. Ou seja, quando ele fez o empréstimo, é de 5% ao mês. O que é um mês? Um mês comercial é 30 dias, certo? Um mês comercial é 30 dias. Então, como que funciona? Funciona da seguinte forma. Para que você pague o juro completo, você tem que utilizar o dinheiro durante 30 dias. Se você utilizar menos de 30 dias, você paga o valor proporcional, né? Essa seria a ideia. Porém, o que nós vamos fazer então? C é o capital. Eu até fiz um esboço da nova fórmula aqui, ó. P é o preço que ele pagou e depois o preço que ele pagou. Ou seja, vamos lá. Primeiro mês. Preço 1 dividido por 1 mais I. I quem é? A taxa de juros. Por que não está elevado tempo nenhum? Porque é um mês, tá vendo? Ó? Um mês aqui. Depois, mais o preço 2, que é 1 mais a taxa elevada a 2, é o tempo. Então eu fiz aqui um esboço. Capital é igual preço 1 dividido por 1 mais I elevado a 1, que é o tempo, né? Mais preço 2, 1 mais I elevado a 2, mais preço 3 elevado a 1 mais I elevado a 3, e assim por diante. Então, com base nisso aqui eu tenho, ó, 500 é o capital, 300 é o que ele deu, 1 mais I.
mais preço 2 sobre 1 mais o preço 2 ao quadrado, segundo mês. E aí aqui você vai resolver cálculo matemático aí comum, né? Então, aqui eu tenho 1 mais 0,05 dá 1,05. 1,05 ao quadrado. Se está mais, passa menos, todo um cálculo matemático aí, aqui desenvolvimento normal. Então significa que ele pagou aí o restante da sua dívida, né? Um total de 236, né? Então subentende-se aí que ele pagou R$36 de juro, tá? O pagamento foi 236, né? E o valor pago foi de 536. Então ele fez aí um pagamento de amortização, né? Então, um mês após, né, contrair a dívida, o valor a ser pago em 2 meses seria de 551. Então ele abateu. Aí só pegar e diminuir o valor para ver quanto foi abatido. Muito bem, vamos lá. Próximo modelo. Um celular custa R$760 à vista. Esse valor também pode ser parcelado em uma das seguintes formas: 3 parcelas de 265 ou 5 parcelas de 160. Nas duas formas, a primeira parcela é paga um mês após a compra. Então aqui o professor falou, o ciclo é de 30 dias, né? Então um mês após a compra. Felipe dispõe do dinheiro para pagamento à vista, mas ficou em dúvida sobre qual opções é mais vantajosa, pois seu dinheiro está aplicado em um fundo de investimento que rende 1% ao mês. Veja no esquema as 3 situações possíveis. Então, sisteminha de reguinhas, né, é um esquema aí para melhorar a demonstração aí dos exercícios. Então, se você comprar à vista, você não vai gastar praticamente tempo de uso desse dinheiro. Então, 0 mês, 760. Muito bem. Passando para cá, então. 0 mês, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ao ciclo, né? Então, a primeira parcela após 30 dias, né, que é um mês, R$265. Mais um mês, 265. Mais um mês, 265. Ou um mês, né, 30 dias, 30 dias, 30 dias e assim sucessivamente. Para resolver aqui, nós vamos fazer essa fórmula que o professor citou aqui em cima. Assim conseguimos ver qual que seria mais vantajosa, né? Então vamos lá, 3 parcelas. Então você vai fazer 265, 1 mais a taxa elevada a 1, né? Então não tem nada aqui. Seria 1. A parcela elevada ao tempo 2, a parcela elevada ao tempo 3. Resolvendo normalmente, aí eu tenho aproximação. Claro que para você resolver isso aqui, né, mais vantajoso você ter uma calculadora científica, né, 1.01 ao quadrado e 1.01 ao cubo aí. Vai dar aproximadamente 779,36. Em 5 parcelas, mesmo esquema. Então aqui está elevado a 1, 2, 3, 4, 5, né? Deu 776,55. Portanto, claro que é mais vantajoso segundo a situação, porque vai ter um lucro um pouco maior. Muito bem, vamos tentar resolver alguns exercícios aí de fixação. Número 1. Qual é o capital que se deve ser aplicado hoje, né, tempo zero, a uma taxa de 25% ao ano, para que daqui a 5 anos tenhamos um montante de 10 mil. Então, esse aqui é um exercício bem comum, né? E ele já até forneceu para nós aqui, ó, um possível uma exponencial, né, de 1.25 elevado a menos 5, ele já trouxe a resposta, né? Então vamos lá, o valor é de 10 mil, né? Uma taxa de 25% ao ano. Então você encaixa aqui na formulinha.
Você fala, nossa professor, mas isso é uma fórmula nova. Não, não é. Olha lá, montante é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a t. Se esse 1 mais i elevado a t está multiplicando, ó, quando eu passo ele dividindo, eu tenho essa situação aqui. Então, olha só o meu capital aqui. Tá? Então, o nosso montante aí já forneceu, né? 10.000 sobre 1 mais 0,25 elevado à quinta. Tá? Por isso que foi trazido aqui, ó, 1,25 a menos 5. Que a hora que eu inverter isso aqui, ele vai ficar positivo. Então, por exemplo, ela estava aqui, ó, V, né, o valor de 10.000 sobre 1,25 elevado a 5. Isso aqui fica assim, ó, 10.000 vezes 1 sobre 1,25 elevado a 5. Quando eu inverter isso aqui, né, imagina a flechinha aqui, eu vou ter vezes 1,25 elevado a menos 5, tá vendo? Aí a gente põe esse valor aqui, né, e chegamos a 3.276,80. Ok? Muito legal o exercício. 2. Vamos lá. Rose comprou um eletrodoméstico em duas prestações iguais a R$ 181,50. A primeira foi paga 1 mês após a compra e a segunda 2 meses após a compra. Se a taxa de juros praticadas pela loja é de 10% ao mês, qual é o preço à vista? Então vamos lá. Preço 0 mês, né? Então quando eu falar passar um mês, eu tenho 30 dias, né? Passei mais um mês, mais 30. Então, 181,50, 181,50. Então, 2 meses. Continuando. Preço, 181,50 sobre 1 mais 0,1, porque 0,1 que é 10% ao mês, tá vendo? E 1,01 elevado a 2, porque passou 2 meses. Faz a continha bem simples aí, tá? Exercício bem comum. Vamos lá. Exercício número 4. Então, lembrando que a nossa apostila, ela trabalha sempre com essa ideia, dessas reguinhas, para se tornar claro, né? Para que todo aluno aí compreenda a ideia dos meses, né? Quanto tempo demora aí essa passagem, tá? Vamos lá, na sequência. A rede de lojas Sistrepa vende por crediário com a taxa de juros mensal de 10%. Certa mercadoria, cujo preço à vista é P, será vendida a prazo, de acordo com o seguinte plano de pagamento: R$ 100 de entrada e uma prestação de 240 a ser paga em 30 dias, e outra de 220 a ser paga em 60 dias. Determine P, o valor de venda à vista dessa mercadoria. Então está aqui o preço P, né, a taxa aí, o tempo inicial 0. Aí deixa claro o seguinte, ó. De acordo com o seguinte plano de pagamento, R$ 100 de entrada. Por isso que eu tenho a reguinha, tempo 0, 1 mês, 2 meses. Então, tempo 0, R$ 100 de entrada, né? Após 30 dias, após 240, após 1 mês, né? 240, 2 meses, 220. O valor de P é a soma dos valores atuais, R$ 100, e 240, e 220. Muito bem. Então, fórmula. Entenda, se eu fosse trabalhar com aquela fórmula que o professor passou anteriormente, realmente é o preço 1 sobre a taxa, só que elevado à entrada, que é 0. Então ficaria assim, por exemplo, ó, preço, vamos pôr tempo 1 sobre a taxa 1 mais 0,1 elevado a tempo 0, que é a entrada. E qualquer número elevado a 0 vale 1. Por isso que aqui fica 1, certo? Seguindo. Então, 240 é 1 mais 0,1, ó, não tem nada, elevado a 1, né? 1 aqui. 220, 1,01 elevado a 2. Resolvendo aí, né? E você vai ter que fazer o MMC, ou você divide, né, utilizando uma calculadora aí, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ou você faz a média aí, tanto faz, né?
ou 240 dividido por 1.1, fica à vontade quanto isso. Aí você vai chegar ao valor de R$ 500 aproximadamente. Aí, né? Se você usar a calculadora científica, vai trazer aproximado aí o valor. E aqui deu exato porque foi feito aí por MMC. Ok? Vamos lá. Sequências uniformes de capitais. Considere um banco oferece um empréstimo a uma taxa de 5% ao mês. Uma pessoa solicitou o valor de 12 mil para ser pago em 12 parcelas mensais e iguais, sendo a primeira um mês após a data do empréstimo. Qual é o valor de cada parcela? Então, mês de partida 0, né? Então tem 12 mil e aí vai seguir a sequência, ó. Um mês primeira prestação, segundo mês segunda prestação e assim por diante. Em fórmula, né? Esse 12 mil seria o capital, 12 mil, e o preço, né? Lembrando que aqui seria 1, né? Taxa 1, taxa 2, 3 e assim por diante. Então aí agora a apostila traz a efetivação da nossa fórmula na página anterior, né? Valor, parcela sobre a taxa elevada ao tempo 1, parcela sobre a taxa ao tempo 2, parcela a taxa ao tempo 3 e assim sucessivamente. Beleza. É interessante a gente saber essa fórmula, né? Mas na hora que você for pegar a tua linha de estudo, aí você vai ver que a apostila trouxe uma fórmula teoricamente diferente. Na realidade não é diferente, né? Ela faz aí uma progressão. Por quê? Porque se você está pagando de forma linear, o que é isso? É regular, constante, parcelas iguais. Eu tenho uma sequência uniforme. E essa sequência uniforme nada mais é do que uma progressão aritmética, né? Então aí a apostila traz aqui, ó, como se fosse uma progressão aritmética. Lembrando que às vezes é muito comum aparecer essas fórmulas aqui, ó, nos vestibulares, né? Mas a que nos interessa aí é a página anterior, né? E também essa nova aí, essa página que a gente fez. Então, ó, o A1 é o primeiro termo, né? P, que é 1 mais I. O AN é o último termo, né? Lembrando uma progressão aritmética. P é 1 mais I elevado a N. E aqui eu tenho a razão, tá? Como se fosse a razão aí, ele está dividindo, né? Posterior menos anterior. E se eu colocar a fórmula da soma, né? A1 é AN razão sobre 1 menos razão. Trabalha a fórmula, a necessidade, você vai chegar a essa nova fórmula aqui. Tá. Se o exercício fornecer para você a fórmula, você resolve por essa. Se não fornecer, você resolve pela fórmula que você já aprendeu e é fácil de entender, ok? Então vamos ver como é que ficaria. Na linha de cima, aí na página 62, né? A apostila mostra uma possível resolução utilizando a calculadora científica. Mas, dependendo do modelo da tua calculadora, tem umas que você faz de um jeito, outras de outro, ou seja, caminhos diferentes, né? Ok? Vamos lá. Juntos aí na resolução. Uma pessoa passa em frente a uma loja e vê um anúncio de uma geladeira com 0 de entrada e em 10 prestações de R$250. Qual deve ser o preço à vista dessa geladeira, sabendo que a taxa de juros é 3% ao mês? Então vamos lá. Preço 250, né? Mas esse 250 nada mais é do que prestações, né? 3% ao mês. Então vamos lá. Taxa 3% ao mês, já está transformado 0,03, seria 3%, né? Que vai dar 3 centésimos. E 10 prestações. Colocando a fórmula. Essa fórmula, é interessante a gente colocar esse colchete aqui, ó. 250 é 1 mais a taxa elevada a 10 menos 1. Menos 1 por quê? Porque é a entrada, tá? Sobre 1 mais 0,03 a décima vezes a porcentagem. Lembrando que isso aqui é a fórmula que está na página anterior, tá? Então 1,03 a décima menos 1 sobre 1,03 a décima, 0,03. Chegando ao valor de 2.132. Bom, vamos lá. Quando o primeiro pagamento ocorre, no momento da compra ou do empréstimo, dizemos que é uma sequência uniforme. Por que sequência uniforme? Voltando a repetir. Porque não tem alteração, é o mesmo valor. Vai seguir o mesmo valor aí, sem alteração, sem variação. Nesse caso, sistema de pagamentos é com entrada.
Então, nesse modelo, então vamos padronizar algumas coisas aqui. Quando utilizamos exercício que fala com entrada, a gente utiliza essa forma. Então acompanhe mais um exemplo. Um notebook é vendido por R$ 1.500, ou até em 10 prestações mensais e iguais. Uma pessoa vai optar pelo parcelamento em 6 vezes, sendo a taxa de juros de 2,5% ao mês. Qual é o valor da parcela? Então a primeira parcela é um mês após a compra, claro, né, após 30 dias. E a primeira parcela é paga no ato da compra. Então tem duas situações. Uma quando uma pessoa não dá a entrada, né, e outra quando a pessoa dá a entrada. Como é que vai ficar? Vamos ver. Então vamos lá. No primeiro caso, basta utilizar a forma que nós já conhecemos, vai tirar os valores. Isso aqui seria o valor do computador, né? R$ 1.500. A uma taxa de 2,5. Então você vai já dividir por 100, vai dar 0,025. E a pessoa quer pagar somente em 6 pagamentos. Então a fórmula seria V, né? 1.500, e eu não sei o valor da prestação. Então aqui é a dúvida para você achar a prestação. 1 mais, por isso ficou aberto o P, né? 1 mais 0,025 elevado em 6 parcelas, menos 1, que é a constante aí da fórmula, dividido por 1 mais 0,025 elevado à sexta, vezes 0,025. Lembrando que a fórmula aí está lá na página anterior. O que você vai resolver? Resolver a partezinha primeiro, né? Se está, olha lá, 1.500, que multiplica 1,025 elevado à sexta. Isso aqui ele somou, ou seja, resolveu o primeiro que está dentro do parênteses, tá vendo? Ó? 1 mais 0,025. E daí, se tudo isso aqui estava dividindo, ó, tá vendo? Ó? Sobe multiplicando. Então, subiu multiplicando aqui. Tudo bem, claro que você vai ter que fazer com o uso da calculadora. Ah, professor, mas lá no vestibular não tem calculadora. Não tem calculadora, mas vai fornecer igual alguns exercícios anteriores lá. Ele traz os dados aí de exponenciais, traz como já algum com valor só para você substituir. Beleza. E então subiu aqui, né? Lembrando que aí eu estou procurando P. Então essa parte de cima, o numerador, está multiplicando, vai passar dividindo aqui embaixo. Resolvendo a parte de cima, nós vamos ter exatamente isso. Né? Então eu posso cortar, né? 1,025 por 0,25. Chegamos à constante aí de 272,32. Lembrando que é mais fácil resolver aí com o uso da calculadora. Né? Muito bem. Próxima situação. Né? No segundo caso, agora ele vai... ele não deu entrada, agora dando a entrada. Né? Podemos utilizar o artifício, em vez de deduzir mais uma forma específica para a situação, né, vamos conhecer o valor V, que seria a data zero, da primeira parcela. Essas datas têm diferenciações de um período de tempo. Então vamos pensar menos 1, né, seria um exemplo fictício aí. Então você vai pegar 1.500 dividido por 1 mais 0,5, que é o valor atual da parcela, né, lembrando que é exponencial 1. Parcela não sei, 1,0,025 a sexta menos 1 e a parte de baixo é idêntica aqui. Muito bem. O que é essa bagunça toda? Bem simples. E múltiplo cruzado, né, pessoal? Se você observar aqui, ó, o 1.500 está acompanhando essa resultante aqui. Então, foi feita a multiplicação cruzada aqui, ó. E esse multiplica para cá e esse multiplica para cá. Então, ficou 1 mais 0,025. Vezes esse valor aqui, foi posto em evidência, tá? A apostila pôs em evidência, tá? Você pode fazer manualmente, aí você vai pôr em evidência também. Daí colocou aqui, ó, 1,025 vezes 1,0,025 elevado a sexta, tá vendo? Então coloca um colchete aqui, ó, aqui, que é esse colchete aqui, e aqui o somatório, tá? Aí você pode resolver por chuveirinho, fica à vontade, né? E você vai ter esse valor. Claro que dando a entrada, né? Vai ter uma diferença aí considerável, tá bom? Existem vários caminhos para resolver esse exercício, né? Lembrando que nós temos uma ferramenta conhecida como calculadora HP12C.
Esses exercícios são apenas introdutórios, né, para vocês terem uma noção como que seria a resolução manualmente utilizando fórmula, né, mas o cálculo de contabilidade e administração de empresas, né, nós utilizamos o calculador HP12C, que facilita bastante esse cálculo. Você só coloca os valores, mas ela é um jeito diferente de utilizar, tá? Que não é o momento aí de vocês aprenderem. Mas, como forma curiosa, eu posso até mostrar na sala de aula para vocês aí, de forma bem prática, para vocês verem como é que é bem legal utilizar ela. Mas no vestibular não pode usar calculadora, então utilizamos fórmulas. Mas não se preocupe, que esse tipo de modelo aí de prova de fórmula com certeza é fornecida aí os detalhes e principalmente as exponenciais para que vocês possam resolver e não surgir dúvida, beleza? Então o professor pede para que vocês leiam a aula texto, assistam a minha videoaula e conforme o professor for resolvendo os exercícios aí, né, na aula gravada, vocês vão acompanhando, vai pausando e vai resolvendo junto com o professor para que não surja nenhum tipo de dúvida na resolução dos mesmos, tá bom? Qualquer dúvida o professor se coloca à disposição, manda mensagem para mim aí. Bons estudos, até a próxima aula. Se Deus quiser, forte abraço, até mais.